Salve, rapaziada. Mano, hoje eu tô aqui na conta do meu parceiro Saga aí. Tamo junto, Saga. Brigadão por emprestar a conta aí pra mim. Aqui a gente vai estar gravando aí um showcase do Cell, mano. O Cell perfeito aí, essa forma dele aqui, Android. Eu não sei qual exatamente essa forma, eu não assisti o anime. Então não me julguem, tá? Então, rapaziada, vamos estar gravando um showcase desse Cell aí que chegou nessa update. E, cara, eu não consegui pegar nenhum personagem dessa update, mano. Esse não trouxe vídeo pra vocês, cara. Que update de grind chata, mano. Tá? Mas eu não tô criticando o jogo não, tá, mano? Mas eu só tô falando que o grind tá chato, tá, mano? Então vamos lá, rapaziada. Tô aqui na conta do meu mano Saga, ele já tá aqui com o Cell aqui de Ruler. Cara, eu não sei se essa versão dele aqui é Shine, mano. Parece ser meio Shine, não? Não sei se é Shine, não. Essa aqui é a normal mesmo, não faço ideia. Mas ele tá aqui com SSSS aqui e SS aqui em range, tá ligado? E tá com o Ruler também, tá, mano? Já tá full Etherealize já e tudo mais. E, mano, o Cell, ele é o quê, mano? Ele é Boundless. Ô, louco. O Cell é Boundless igual o Gohan, mano. Ele também já tá com o Gohan aqui já. Mas eu vou ver aí depois o outro vídeo do Gohan, depois eu trago pra vocês aí, beleza? Então, é isso aí, deixando de enrolação. Vou tá indo lá pro Inf pra gente tá trazendo o showcase pra vocês, beleza? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, mano. Tô sempre tentando trazer o meu máximo aí pra vocês, tá? Vamos tá indo lá pro Inf, mano. Ah, rapaziada, antes de irmos, eu tenho que mostrar aqui o set de relíquia pra vocês, né, mano? O set de relíquia que ele tá usando aqui, mano, é esse aqui do Goku, tá ligado? Eu não sei se é o melhor, mas vocês vê aí, mano, ó, as tags que ele tem essa tag aqui de Incontrolável Power, a de vilão e a de Android. Eu não sei se tem algum set de relíquia que tem buff pra isso, tá? Eu sei que tem tag, eu sei que tem set que tem buff aqui pra vilão, que é a da Big Mom. O da Big Mom, se eu não tiver enganado, o set de relíquia dela tem, né, buff pra isso. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, o da Big Mom, ele dá buff aqui em vilão, tá ligado? Então, o da Big Mom tem. Mas eu vou tá levando assim, esse tinha aqui, mano, eu vou tá levando a Virtual Idol, tá? E eu vou tá levando aí a Fern também aí, caso seja necessário, colocar o buff dela nele, tá? Então, eu vou tá indo lá agora, já mostrei a build pra vocês e tudo mais, então vamos tá indo lá, mano. Ok, rapaziada, tamo aqui já no começo aqui do Inf, vamos tá iniciando aqui, vamos tá colocando aqui o Farmer, tá colocando os Farmer, eu vou tá upando aqui eles, beleza? Aí quando eu terminar de upar, eu volto com vocês aí, daquele esquema lá que vocês estão ligados, que é comigo aqui, né, mano? Botar o personagem pra upar e depois eu volto aí com vocês, tá? Ok, rapaziada, terminei aqui já, mano, eu tenho que ativar o VFX aqui ainda, calma aí. Certo, vamos colocar ele aqui em campo, mano, e como vocês podem ver, ele é terrestre, tá, mano? Eu não sei se ele começa híbrido já, aparentemente não, mas ele já começa com esse ataque aí. Ataca de novo aí, meu filho. Ó, mano, engraçado que o ataque pega aqui, só que ele vai lá atrás, olha isso aqui bizarro. Pega. Ok. Certo, rapaziada, ele começa aqui com 7k de dano. E ele já começa aqui com essa barrinha aqui de Perfect. Aparentemente, talvez quando ele chegar aqui no 100% ele vai... Que é isso, mano? Que é isso? O cara invocou 10 filhos aqui do nada, mano. Spamou um bocado de habilidade. Aparentemente, quando essa barrinha carrega, aparentemente aparece meio que vários filhos do céu, tá ligado? É meio que isso. Eu não sei se são filhos, tá, mano? Não me julguem. Eu não sei se são filhos, tá? Mas eu realmente não sei como é que funciona essa questão do céu. Então não me julguem aí nos comentários, tá? Então vamos lá, olha isso. Do nada aparece vários usando 4k de dano. Ok, mano. Vamos lá. Certo, 7k de dano. Agora vamos pro próximo upgrade. 16k aqui não mudou a habilidade ainda. Agora vai mudar. Certo, ele dá... faz de novo aí, meu filho. Sei lá, meio que um chute, né? 27k de dano com 8 segundos de SPA. Ok. Beleza. Vamos upar mais. 65k com 8 segundos de SPA ainda. Não mudou a habilidade ainda, mas nesse próximo upgrade vai mudar. Ok, aqui já mudou. Vamos ver o que ele vai fazer, mano. Ok, eu não sei que habilidade é essa do céu, mas é tipo, sei lá, tipo um Kamehameha, mano. É, tipo isso, né? Tipo isso, mas eu sei que não é um Kamehameha, tá? Então vamos lá. Agora um próximo upgrade aqui, mano, ele termina aqui com 136k de dano, com 10 segundos de SPA, pelo menos nessa forma dele aqui, né? E de vez em quando ele fica invocando esses clones aqui, mano. Tipo, tem um clone dele aqui que tá causando 81k de dano, mano. Bizonho, tá? Com 15 segundos de SPA. E esse aqui não sai, tá? Esse aqui aparentemente não sai. Ou saiu agora. Esse aqui não sairia, mano. Ué, certo, rapaziada. Certo, mano. Ele tem essas duas habilidades aqui, mas isso aqui é mais interessante a gente ler logo as passivas antes de a gente começar a usar. Então temos que ver aí, mano. Vamos logo para as passivas pra gente ver como é que tá. Certo, rapaziada. Vamos aqui para as passivas dele agora. O Cell, ele tem 4 passivas, tá, mano? Tem essa primeira aqui, essa segunda, essa terceira e essa quarta aqui, tá, mano? Aparentemente essas duas aqui, elas são habilidades, já essas habilidades dele, tá? Essa Perfection at não sei o que, esse Adaptation aqui, eu acho que não é, mas esse Elimination of Superior é essa primeira aqui, tá? Então vamos tá lendo logo o que essa primeira habilidade dele faz, tá, mano? Eliminação de super guerreiros. Use a habilidade ativa para vender um super guerreiro aleatório no alcance. Para cada unidade super guerreiro vendida, mais 30% de dano com limite de 150. A cada 5 unidades super guerreiros vendidas, ganha aleatoriamente um dos 3 modificadores. Roku. mais 70% de dano a inimigos aéreos em todas as formas. Príncipe Caído, a cada 10 eliminações, ataque de acompanhamento com 75%
75% de dano. Ataque de acompanhamento é follow-up, tá, galera? Só pra deixar claro, mano. A bebida, a cada derrubada, mais 0,1% de dano com um limite de 15%. Ok, rapaziada, ok, mano. Basicamente, essa primeira habilidade dele, que é essa aqui, né? Essa Elimination of the Super Warriors. Basicamente, quando tiver um personagem de Dragon Ball, eu acho que esse Super Warrior, tipo, Gogeta, esses personagens assim, eu acho que ele vai vender. Vamos fazer um teste aqui com Gogeta, mano, ó. Se eu colocar aqui, ó, Elimination of Super Warrior, vou selecionar aqui, ele vendeu e ele ganhou mais 30% de dano. Ok. Se eu colocar de novo, como vocês já viram aqui, tá? Ela tem um cooldownzinho. Então, você não vai conseguir meio que spamar isso, tá? Mas isso aqui é muito bom. Você vai conseguir aumentar muito o dano dele, mano. Olha o tanto de dano que ele já tá sem buff, tá ligado? Então, você vai fazendo, você vai colocando e você vai aumentando o dano dele de acordo com que você vende os Super Saiyajins aí, tá, mano? Eu vou vender logo 5 aqui pra gente colocar logo ele no dano máximo. E depois disso, mano, quando você vender 5 Super Saiyajins no seu range, né? Basicamente você vai ter uma chance aleatória de ganhar um buff dos 3, entendeu? Eu acho que aparentemente quando você vende 15, você ganha todos os 3. E isso pode ser muito interessante. Ou fica só com um, tá ligado? Eu não entendi muito bem. O jogo não deixa bem explicado. Mas só que eu acho que vai funcionar meio que dessa forma, tá ligado? Eu vou terminar de vender todos aqui. A gente vê ele com dano máximo aí depois de pegar todos os buffs dos Saiyajins, tá, mano? Ok, rapaziada. Eu já terminei aqui todos, tá, mano? Já terminei todos. Como vocês podem estar vendo aqui, ó, o dano dele tá subindo, tá, mano? O dano dele tá subindo aqui a cada vez que ele ataca. Ele tá aqui com 321k de dano, tá? E por que o dano dele tá subindo, mano? É graças a essa passiva aqui, ó. Quando a gente terminou de vender todos, ele ganhou o T-Drink, tá? Que ele vai ganhar mais 0,1 de dano a cada inimigo meio que ele matar, entendeu? Então, por isso que o dano dele tá subindo aqui. Ele vai pegar o máximo de mais 15% de dano. E, cara, ele tá com 324k de dano. Cara, tá muito bom isso, tá, mano? Tá muito bom isso aqui, tá, mano? Tá muito bom, mano. Que isso, pô? Muito bom, cara. Muito bom isso. Olha o tanto de boneco que ele spawna, mano. Olha o tanto de dano dos bonequinhos, mano. Que isso, pô. O bicho tá muito apelão, mano. Muito apelão. Que é isso, pô. Certo, rapaziada. Agora vamos para as próximas passivas, mano. Vamos para a segunda passiva aqui dele, mano. Perfeição em tudo. Ao atacar, ganhe mais 20% de carga de perfeição. Com perfeição completa, selecione aleatoriamente um dos 3 efeitos a seguir. Gere 5 Beyondroid Juniors que atacam uma vez, causando 60% do dano dele. Libera um ataque em área completa, causando 150% de dano. Aplica uma lentidão de 40% por 5 segundos a todos os inimigos no alcance. Quando todos os efeitos forem ativados, menos 5% de ataque especial com um limite de menos 20%. Ok, rapaziada, ok, mano, ó. Então, basicamente, esse perfeição aqui, tá ligado? Quando ele carrega, cada vez que ele ataca, ele vai ganhar mais 20%. E quando ele atingir o 100%, ele vai ter 3 aleatoriedades, né? Tipo, ele pode invocar os Juniors aqui, são os Cell Juniors, né? Ele pode invocar vários deles. Eles vão causar 60% do dano dele. Muito bom, tá? Muito bom. Ele pode realizar um ataque full away, que ele vai causar mais 150% de dano. Muito bom mesmo. Ou ele pode aplicar um slow de 40% durante 5 segundos em todos os inimigos no range. Entendeu? Então, cara, isso aqui é muito bom. E toda vez que ele meio que atingir, pegar todos os buffs, né? Tipo, são aleatórios. Cada vez que ele atingir todos, ele vai levar um debuff na habilidade especial dele. Eu não entendi muito bem que a habilidade especial é aquela lá. Mas ele vai levar um debuffzinho de 5% com limite de 20%. Então meio que ele vai perder dano, eu acho, pelo que eu entendi, tá ligado? Então, mano, mas ele tá muito bom, mano. Muito bom. Isso aqui, essa aleatoriedade aqui é interessante, mas ao mesmo tempo não é tanto interessante, entendeu? Eu achei interessante mais ou menos, mano. Agora vamos para a terceira aqui, ó. Ódio contra a besta. Quando a besta branca estiver no alcance, vincule o ataque desta unidade com a besta branca. Os ataques de ambas unidades terão um SPA médio de ambas unidades. Ao atordoar, ignore o atordoamento e atordoe a besta branca por 10 segundos. Ok, mano. Ok. Certo, rapaziada. Certo, mano. Então, basicamente, o que tá rolando? O que rola nessa passiva aqui, tá? Quando o Gohan Beast estiver junto com ele, mano, basicamente eles vão atacar meio que no mesmo tempo, entendeu? E o que vai rolar? Quando ele sofrer um stun, ele não vai sofrer o stun. Ele vai jogar o stun pro Gohan Beast, tá ligado? E o Gohan Beast vai sofrer um stun de 10 segundos, mano. Isso aqui é interessante. Aparentemente, eles vão atacar no mesmo tempo, mas depende. Acho que é um tempo meio que médio entre eles dois, pelo que deu pra entender ali na passiva, tá ligado? E, cara, interessante, tá? Deveras interessante, mano. Galera, agora vamos pra essa última aqui, que se eu não me engano é essa habilidade aqui, tá? Então as duas habilidades elas estão aqui também escritas, tá ligado? Então essa aqui é essa habilidade primeira dele aqui, que é a adaptação de algum negócio aqui, mano. Tem algo a ver com adaptação. Vamos tá lendo ela aí, mano. Adaptação a qualquer coisa. Use a habilidade ativa e selecione um modificador para aplicar essa unidade. Forma normal, mais 60% de dano a inimigos normais e menos 35% de dano a outros inimigos. Forma aérea, ganha híbrido, só que ele vai perder 25% de alcance. Forma hiper armadura, mais 150% de dano contra inimigos blindados e hiper armados, menos 30%
50% de dano contra outros inimigos. Forma de chefe, mais 150% de dano contra chefes e menos 40% de dano contra outros inimigos. Certo, rapaziada, certo, mano? Então essa aqui ele tem 4 formas, né? Basicamente resumindo essa habilidade dele aqui. Ele tem a normal, que ele vai causar mais 60% de dano a inimigos normais, só que ele vai causar menos 35% de dano a inimigos que não são normais. E tem a híbrida, que ele vai ganhar o híbrido, porém ele vai perder 25% de range, tá ligado? Tem a Hyper Armor, que ele vai ganhar mais 150% de dano contra inimigos que tem Hyper Armor e aquele armor mais forte, aquele roxinho, tá ligado? Fora isso, ele vai perder 30% de dano em outros inimigos. E nessa forma de boss aqui, ele vai ganhar basicamente mais 150% de dano em boss, porém ele vai perder 40% de dano em outros inimigos. É interessante pra cacete isso aqui, tá? Dependendo da forma que você for usar, ele pode ganhar mais dano em boss, ganhar mais dano em inimigos Hyper Armor e ganhar mais dano em outros tipos de inimigos, tá ligado? Cara, isso aqui é muito bom, tá? Muito bom, mano. Eu achei interessante o céu. Por essa questão dele ficar spawnando esses júniors aqui. Esses aqui parece que eles não saem, mano. Eles ficam aí, porém não tem nenhuma passiva dele que explique essa questão dos júniors ficarem aqui. Eu não entendi muito bem porque eles estão ficando aí. Mas ok. Não sei se tá bugado. Ok, rapaziada. Tá esquecendo, mano, do buff da Idol, tá, mano? Vamos tá colocando o buffzinho da Idol aqui pra gente ver qual é o dano realmente total dele aqui, tá? Vamos tá atacando aqui todos os buffs aqui já. Vamos colocar aqui no alto. E, cara, ele termina aqui com 508k de dano, mano. No máximo, tá? Simplesmente colossal esse dano aqui, tá, mano? Simplesmente absurdo. Eu queria ver se os Cell Juniors spawnam aqui, pra gente dar uma olhada aqui, se ele vai causar dano, se, tipo, esse buffzinho aqui aumenta o dano dos Cell Juniors também, tá? Mas eu acho que não, porque o dano dos Cell Juniors, eles aumentam de acordo com o dano do Cell, né? Então eu acho que isso aí não vai aumentar, tá, galera? Cara, o Cell tá realmente um monstro, tá, mano? Tá realmente muito, muito forte. Vamos ver se os Cells vão spawnar aqui, os Cell Juniors, mano. Ok, rapaziada, os Cell Juniors spawnaram. Então, mano, eles estão trazendo aqui 311k de dano, sendo que ele causa 500, tá ligado? Então eles não aumentam o dano não, tá? De acordo com o buff. Eles aumentam de acordo com o dano do Cell, entendeu? De acordo com o dano do Cell. Eles causam 60% do dano do Cell, entendeu? Então, cara, basicamente esse aí é o Cell, tá, mano? Eu não sei se ele tem Cyclo junto com o Gohan. Eu não vi ninguém falar sobre Cyclo, tá? Mas basicamente, mano, os bichos estão simplesmente... Esse aqui tá muito bom, tá? Eu gostei realmente dele. Não sei se ele tá realmente meta, por ele não ter nenhum dot. Não tem praticamente nenhuma passiva tão interessante assim, tá ligado? Mas provavelmente ele vai estar no meta por causa desses spawn dele, desses bichinhos dele aí que, mano, deve causar um dano seco pra cacete, mano. Então, rapaziada, basicamente esse aí foi o vídeo, tá? Se gostou do vídeo, não esquece do like, se inscreve no canal, beleza? E é isso aí, manos. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo.